Uma outra importante obra que foi escrita nessa mesma época, ali por volta dos anos 180, é Contra as Heresias de Irineu de Lyon, em que ele menciona a existência da igreja espalhada por diversas regiões do mundo conhecido de sua época, e todas sustentando uma mesma unidade de princípios de fé. Então, vamos conferir o que nós encontramos ali em um pequeno trecho do capítulo 10. Vamos ver ali. Com efeito, a igreja espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra recebeu dos apóstolos e seus discípulos esta fé. Tendo, portanto, recebido esta pregação e fé, a igreja, mesmo espalhada por todo o mundo, as guarda com cuidado como se morasse numa só casa, e crê do mesmo modo como se possuísse uma só alma e um só coração. Unanimemente a prega, ensina e entrega como se possuísse uma só boca. Assim, embora pelo mundo sejam diferentes as línguas, o conteúdo da tradição é um só e idêntico. As igrejas fundadas na Germânia não creem e não ensinam de modo diferente, nem as da Ibéria, nem as dos celtas, nem as do Oriente, nem as do Egito, nem as da Líbia, nem as estabelecidas no centro do mundo. Mas como o Sol, criatura de Deus, é em todo o mundo um só e o mesmo, assim a luz da pregação da verdade brilha em todo lugar e ilumina todos os homens que querem chegar ao conhecimento da verdade. Então, a grande igreja, em resumo, é a mesma igreja católica que era defendida por outras importantes personalidades cristãs, como, por exemplo, Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, Justino Mártir e ainda vários outros. Observamos aqui claramente que nós temos o nome Igreja Católica. E também já temos uma certa estrutura por episcopos, que são então traduzidos comumente por bispos, que determinam então a liderança para os cristãos. Os cristãos eles não estariam unidos ou não estariam então se aproximando de Jesus Cristo se não fosse pelo intermédio do bispo, também da Eucaristia oficializada pelo bispo, também da Eucaristia oficializada pelo bispo, também da Eucaristia oficializada pelo bispo. Isto é algo muito interessante que também fará parte da Igreja Católica, como ela ainda o faz nos dias de hoje. Ué, mas não pode fazer imagem de nada. Nem do céu, nem da terra, e nem debaixo da terra. Como é que Deus manda fazer serpente de bronze? Hein? E agora? Deus é idólatra, provavelmente. Não, é uma frase incoerente, né? Falar que Deus é idólatra é incoerente. Então por que Deus mandou fazer serpente de bronze, se é proibido? Porque serpente de bronze não era um ídolo que substituía Deus, era um ícone que fazia recordar-se de Deus. Assim como os querubins foram feitos em Êxodo 25 para colocarem na Arca da Aliança. Os querubins não eram ídolos como o bezerro de ouro. O bezerro de ouro substituía Deus. Os querubins são ícones, imagens de alguém que adora a Deus. A serpente de bronze, como foi pedida por Deus, é um ícone, imagem de alguém que mostra o poder de Deus. Quem olhava para a serpente, confiava não na serpente, mas no poder que vem de Deus. As imagens dos santos da Igreja Católica não são ídolos, são ícones de pessoas que deram a vida para Jesus, para Deus. É ridículo essa acusação de que as imagens da Igreja Católica são ídolos. Como é que é ídolo se são imagens de pessoas que deram a vida a Deus? Como? Que coisa mais incoerente. Para que então que servem as imagens? Para que você recorde que existiu alguém que deu a vida por Jesus, por amor a Deus, e não para substituir Deus.